apareceu? Agora apareceu. Isso aí. Deixa eu já compartilhar. Ó, já estou vendo aqui a Toscana, A Letícia. Escolari, a Letícia. Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Toscana. O doutor Leonel deve estar assistindo com a Toscana. É, esse friozinho. Muito frio, hein, gente? Quanto frio. Estamos chegando. Meu amor, está tudo bem no seu perfil? Pronto, está por aqui. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lúcia. A Toscana está dando boa noite. Boa noite, Toscana. Essa semana teve uma parente da Toscana, se não me engano foi Nora, que estava fazendo aniversário. Que legal. Parabéns aí para a família. O Jefferson Mara também. Sim, a Rosane antes também deu boa noite. Isso, a Rosane da Silva Ribeiro. A Viviane, minha irmã. Oi, Viviane. Oi, Davi. O Davi que foi o grande atrativo da live, fazendo a chamada. Sim. A Jana Nones também. Boa noite, Jana. Participando. O seu Antônio de Menezes Barbosa. Oh, legal, seu Antônio. Boa noite, senhor Antônio. A Natália Gomes. Natália. Celeucia Lisboa por aqui também. Boa noite, Celeucia. A Viviane dando boa noite pra gente. Boa noite, família. o Alessio e também a Juliana assistindo a gente lá em Inajá. Esses não perdem. Boa noite. Sempre legal. Assistindo. A Thelma Dalila também. Prima Dalila, abraço. Boa noite pra gente. Juliane Lobo. Boa noite, Juliane. Vi a Juliane hoje. Ah, é? Eu atendi a mãe dela hoje. Ah, que legal. A Jane Zanata também dando boa noite pra gente. Jane. Já tá por aqui. Mas, nossa, o pessoal hoje não tem medo do frio não, hein? Hoje tem bastante gente assistindo. Fátima Laroca também é gostoso, né? Assistir a live em casa, quentinho, né? Muito bom. Isso aí. Isso é ótimo. A Toscana passando por aqui novamente, dando boa noite pra gente. A Cléo Durval também. Oi, Cléo. Ângela Vicentim. Ângela, abraço, Ângela. Yudi Assone também por Yudi aqui. sempre assiste as lives. Obrigado, Yudi. Rosânia Moreira. Abraço. Tá por aqui dando boa noite pra gente. Boa noite, Rosânia. O José Luiz Alves. Sim, também. José Luiz Alves ali de Apucarana. Gente boa demais. A Jaqueline Negrete. Oi, Jaqueline, boa noite. Legal. Boa noite, Jaque. Irene Suzuki também. Irene, já abraço. Por aqui. Legal. A Mieko, querida, lá de Cruzeiro do Sul. Que legal. A Natalina Faquete. Boa noite com abraço. Frio, mas bota frio nisso, muito né, frio. Natalina? A Maria Helena Barreto também tá com a gente. Boa noite, Maria Helena. A Juliana tá dizendo aqui, que frio é esse? Pois é, diz que tá só começando, né, Juliana? Porque a coisa vai piorar durante a semana. Piorar. Segundo a previsão, né? O Valdecir e a Elisângela também. Legal, boa noite. É a família toda assiste. Isso, aqui é a família assistindo. Valdecir, esposa e filhos. Que legal. O Márcio Linares também. O Márcio, querido, sempre tá participando. assiste. Nossa, que legal. Muito bom, gente. Gente, logo muito no bom. início. Bastante gente. O tema é interessante também, né? Então, chama a atenção. Legal. A Marister, lá de Apucarana, ela deve estar com mais frio que nós. Ela e a Jaqueline, porque lá tem um ventinho, né? Apucarana é uma cidade bem alta. Se frio, ela pode dobrar. Ela é Apucarana, cidade maravilhosa. A gente adora Apucarana. Isso aí, pessoal. E enquanto isso, lembrando que vale a regra de início de live, né? Vamos compartilhar o link lá no perfil de vocês do Facebook para ganhar aquele selo de compartilhador, que eu adoro ver aquele selo aqui nos comentários, né? E também partir lá para o canal do YouTube, onde todas as lives ficam arquivadas, outros vídeos também com informações interessantes e importantes. O canal no YouTube é o Dr. C.R. Medeiros. É Milton, você esqueceu. Eu esqueci, meu amor, Dr. Milton C.R. Medeiros. É isso aí. É o frio. Ó, o Marcelo Egino, lá de Colorado, craque Marcelo, ele disse que em Colorado tá 4 graus. Nossa!
muito frio. Hein? Aqui eu não Uau! sei, deve estar próximo disso também. Eu acredito que sim, porque tá ardido, né? Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos falar hoje de memória. Antes, só falar para vocês que eu tinha conseguido uma quantidade legal desse livro aqui a R$10, né? A gente conseguiu com a editora por um preço de custo e eu repassei. E a gente acabou vendendo bastante. Eu vi se eles arranjam mais alguns exemplares ainda, tá? Então, quem quiser ainda tem. E eles também passaram para a gente esse aqui, que é o meu primeiro livro, que é Visão Geral de um Médico, que é vendido, eu não sei se é a R$35 ou R$40 também nas editoras, nas livrarias, mas aqui quem comprar, quem for da live e quiser, é só entrar em contato com a André, eu deixei o telefone ali no início, que é um WhatsApp, e quem for participante da live consegue esse aqui por R$10 também, tá? A gente conseguiu uma quantidade significativa. Enquanto a gente tiver os exemplares, a gente vai passando para vocês, então, a R$10 cada, que é o preço de custo. Eu tá? adoro esse livro, meu amor. Esse primeiro aqui, ele é muito legal. Gosto A Visão Geral de um Médico é um livro muito interessante porque ele mostra o ato de pensar, como o seu cérebro trabalha, como o pensamento é uma propriedade emergente da função cerebral. E aqui também eu vou mostrando como a verdade vai mudando com o passar do tempo, como a verdade é inconstante, como tudo é transitório. Então, eu vou mostrando as teorias a respeito do pensamento, como era visto lá na Grécia Antiga, ou na civilização romana antiga, e como isso vai mudando, como as correntes filosóficas foram mudando de tempos em tempos, como o papel da mulher foi mudando na sociedade com o passar do tempo. Então é um livro, ele é condensado, mas ele tem muitas informações interessantes, tá? Então quem tiver interesse é só entrar em contato com a Andréia e só falar para ela que é participante da live, que aí ela sabe que é por R$10, né? Se for para fora de Arapongas, a gente envia pelo correio, tá certo? Bom, então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre distúrbios de memória. Alguns pacientes me pediram para fazer uma live sobre isso. Algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo para que eu fizesse lives sobre distúrbio de memória. Quando a gente fala de distúrbio de memória, a primeira coisa que vem à mente é a doença de Alzheimer. Mas dos distúrbios de memória, uma minoria vai desenvolver, vai ser doença de Alzheimer. Né? A gente tem muitas outras causas para distúrbio de memória e a maior parte delas é tratável. Inclusive algumas só com mudanças de hábitos de vida. Tá? Então, hoje esse é o tema. Por que nossa memória falha e como melhorá-la? Então, para começar, a gente define memória, né? O que é memória? Então, memória é a capacidade de armazenamento nas vias neuronais de informações. É a capacidade de armazenar e, obviamente, a capacidade de recrutar essas informações de forma consciente. Então, eu quero lembrar de algo, esse algo está lá registrado no meu cérebro e eu consigo trazê-lo para a minha consciência para a resolução de problemas ou para a conclusão de um pensamento. Na neurologia, a gente subdivide a memória, tem vários tipos de memória, mas aqui para uma informação mais geral, eu vou só dividir em duas. A memória de curto prazo, que é aquela memória para as coisas recentes, e a memória de longo prazo, que é aquela memória para as coisas que aconteceram num passado mais distante. As áreas cerebrais envolvidas na memória são áreas da Mafalda Barizon. Oi, Mafalda, eu acho que ela está tentando entrar na live. Mafalda é muito querida. Ela deve ter errado Bom, enfim, então a gente tem lá áreas diferentes. A memória de curta duração, a memória para as coisas recentes,
é uma função mais do córtex pré-frontal, da região mais anterior do cérebro. E a memória de longa duração é mais uma função de lobo temporal, que é a parte mais lateral, que armazena então as coisas de forma mais sedimentada, de forma mais arraigada, e aquela informação ela fica ali por períodos longos. A memória de curta duração é um dos tipos de memória de curta duração a gente chama de memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que a gente usa no dia a dia, em que você segura aquela informação por um período curto de tempo para utilizar para uma função. Então, por exemplo, você precisa armazenar um número de telefone que alguém fala para você poder digitar o número. Então, isso é uma memória de curta duração. Você segura aquilo ali por alguns minutos e aí você consegue digitar. Depois disso, provavelmente essa memória ela vai se esvair. Você não tem mais necessidade de guardar aquele número. Então, consequentemente, você não vai reter no seu lobo temporal. Algumas outras informações, elas são mais importantes e você precisa realmente armazenar, porque você vai utilizar essas informações ao longo da sua atividade profissional, por exemplo. Então, quando você está estudando, por exemplo, fazendo um curso superior e você estuda matemática, por exemplo, você vai ser um matemático. Bom, e aí para você conseguir resolver as equações mais difíceis, você precisa usar algumas fórmulas. E aquelas fórmulas precisam estar armazenadas. Então, essa fórmula que você vai utilizar para a resolução dos problemas matemáticos, essa já é uma memória diferenciada, é uma memória que está arraigada, que está ali no lobo temporal, e você vai utilizar para a resolução dos seus problemas. Então, a memória é assim, ela é subdividida. No dia a dia do consultório, a maior preocupação das pessoas, a queixa mais frequente em relação à memória, é justamente para a memória de curta duração. Então, os pacientes das mais diferentes idades, eles chegam preocupados porque eles estão esquecendo coisas recentes. Então, por exemplo, perder uma chave com muita frequência, coloca o celular em algum lugar, depois não lembra onde estava, vai buscar alguma coisa lá na geladeira, chega lá, não lembra, não sabe o que é, aí tem que voltar para trás para refazer o contexto e dessa forma você se lembrar. Então, essa memória de curta duração é a que mais atrapalha. E ela pode aparecer, então, em diferentes idades. E, geralmente, quando chega com essa queixa, a gente vai, então, investigar as causas, que podem ser diversas. É claro que a investigação ela vai ser direcionada num contexto geral, de história, de exame físico, tem a ver com a idade. Então, se eu pego um idoso com esse distúrbio de memória, já me preocupa mais, porque pode ser um comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico, que é um distúrbio de memória pré-doença de Alzheimer, ou que pode se converter em doença de Alzheimer. Se eu pego um paciente jovem, eu vou buscar uma outra causa. Então, as causas são diferentes e a gente vai falar sobre as principais aqui, tá? Antes disso, meu amor, mais uns boa noites, tem bastante gente aí, né? Muitos mesmo. Que legal, olha, gente. Muito bom mesmo. A Elza Moura está aqui com a gente, Oi, dando Elza, boa boa noite. A Sara Pedrigo Oi, também. Sara, querida. Hoje Um abraço para toda vi a a família, Sara, né? o Sidemar, as Assistiu, meninas gente. maravilhosas, que legal. A Letícia já ganhou o selo de compartilhadora. Legal, aqui com a Letícia. gente. A Regina Takashima está por Oi, aqui Regina, também. abraço, legal. A Juliane Lobo diz que já pegou o livro dela Isso, a hoje. Juliane pegou hoje, com dedicatória, né, Juliane? Que legal. Que gostoso, né? A Luzia Ivazak também está por aqui. Luzia sempre está presente. Sandro Dicati dando boa noite. Sandro, abraço. A Ele e Vilma a Tuca. Martins. Vilma, também. abraço, Vilma, Deixa eu ver legal. quem mais. O Martinho Sanches. Martinho, Fábio meu Lopes. grande amigo. Fábio Isso. Lopes, abraço, A Fábio. Fátima Ortiz também por Fátima, aqui. querida, lá de Apucarana. A Lu,
Eu não sei como pronuncia direito, Lu, não sei se é Baculi ou... Eu acho que é Baculi, mas Baculi, é a Lu. né? É a Lu. Depois você me ajuda aí, tá, Lu? Onde é que eu devo acentuar direitinho a sílaba? Deixa eu ver quem mais, ó. A Rosângela Calisto também participa com a gente. Abraço, muito frio hoje, ela tá falando. Um frio enorme. A minha mãe também tá por aqui. Oi, Dona Dica, legal, abraço. Dona Dica que fez um frango caipira ontem. Que delícia, hein? Parabéns, mãe, tava Dica. te culpando, dizia que não queria comer, sabe? Daquele tanto, mas a senhora obrigava. Obrigava, aquele frango maravilhoso. Valeu, Dica, muito obrigado. A Catarina Miu, que também participando com a gente. Boa noite pra você, Catarina. Ó, o seu Antônio de Menezes, inclusive, já tem pergunta aqui que eu vou fazer depois. Seu Antônio é lá de Paranavaí. É de Paranavaí. Legal, seu Muito Antônio. bom, né? Um abraço aí pra turma de Paranavaí, né? O seu Antônio aí. Paranavaí, onde a Érica é muito conhecida. Ela apresentou um programa de rádio lá por vários anos. Qual rádio que era, meu amor? Amor, eu já trabalhei em 3 rádios lá, né? Na época da Rádio Globo, depois eu fui pra Rádio Cidade, que trabalhei bastante tempo, que depois virou Transamérica, e aí eu encerrei a carreira na Rádio Kaiowá. Aí casou comigo. Pois Aí ela virou a estrela da live, certo? Viu só que upgrade? Ela tem evoluído bastante, né? Da Rádio Globo, Rádio Transamérica, ela virou a estrela da live. O importante é a gente estar se comunicando sempre, né? Legal. Ó, a Sebastiana Narese tá por aqui também, né? Nosso amigo Vavá. Eurides Gonçalves no Filho também tá por aqui. O Valdemar, o Demarzinho lá de Najá. O Demarzinho, abraço, legal. Helena Azevedo Dias. A Helena, querida, também. Grande abraço. A Helena, ela tá dizendo assim, ó, Helena Azevedo, ela tá dizendo, doutor Milton, temos recebido pacientes pós-Covid com muita falta de memória. Helena, e nossa próxima live vai ser sobre isso. Vai ser sobre síndrome pós-Covid em neurologia. A gente teve uma reunião recentemente entre neurologistas e o número de casos de síndrome pós-Covid é uma loucura, está aumentando demais. No consultório, na clínica, a gente fica vendo o tempo todo, existem vários estudos, e a próxima live, na próxima segunda, vai ser sobre síndrome pós-Covid. É importante as pessoas entenderem que o Covid não é só a fase aguda da doença, não é só sobreviver àquela fase aguda. Uma porcentagem grande, conforme eu vou mostrar os trabalhos na próxima segunda, desenvolvem síndrome pós-Covid, inclusive distúrbio de memória. Bem lembrado, Helena, legal. Muito boa dica aí, né? A Helena Gris também participando, a Preta, que recebeu o livro. Já Preta, legal, lá de Manchá, que legal, a Branca Martins com a gente, a Rosana Santos, querida, deixa eu ver quem mais. A Maria Inês, a Inês lá de Najá também Inês, querida, minha gente. grande a amiga. Lilian Cristina Plastina tá por aqui. Legal. A Isa lá de Curitiba, nossa, Curitiba a Isa deve sempre frio, hein? presente, Deixa eu ver, a Luciana Botari também por aqui. Luciana, abraço. Algumas perguntas. Maurílio Valério também. Meu grande amigo. Enesete Monzani. Enesete, querida. Poxa, a Eliane Valério também, lá de Najá, assistindo. Sim. Deixa eu ver, a Ariane também. Ariane de Apucarana, querida. Eu acho que o Marcelo Higini falou alguma coisa ali, será que não apareceu para você? O Marcelo Higini, aqui talvez eu ainda não cheguei, meu amor, né? Bom, nós vamos lendo... Ó, a Stephanie Christie também, participando. Legal. É muita gente, Gente, viu? que legal. Sejam todos bem-vindos, que legal. Muito bom. Continua com Depois nós vamos, noites, né? vamos continuando. O pessoal tá animado. Hoje o frio deixou todo mundo animado. Nem começou, nós já estamos com 82 pessoas assistindo ao vivo e isso vai se multiplicando. Que legal. Gente, então nós vamos falar agora das causas de distúrbio de memória. Por que a gente tem distúrbio de memória? Tem alguma coisa errada, né? O cérebro, quando ele está bem funcional, está equilibrado fisiologicamente, a nossa memória não falha. Então sempre tem alguma coisa errada. Bom, uma das principais causas de distúrbio de memória é o transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz com que a pessoa tenha uma dificuldade muito grande de concentração. O ansioso, ele acaba recrutando múltiplas áreas do cérebro ao mesmo tempo, com pensamentos
alternados, muitas vezes não coerentes. A mente da pessoa que está passando pela ansiedade é uma mente que trabalha de forma desarmônica. E dessa forma é muito difícil conseguir fazer com que o cérebro recrute as informações que estão armazenadas. Às vezes a informação está armazenada, mas por causa de um cérebro hiperativo, o indivíduo não consegue, então, recrutar aquela informação. A ansiedade é o excesso de futuro, conforme eu já disse em lives anteriores. A ansiedade é você estar aqui nesse momento, mas já pensando no próximo, e preocupado com o que vai acontecer logo ali, e preocupado em resolver um problema que nem é o momento de resolver. Então, o indivíduo ansioso, ele não consegue viver plenamente o agora, e ele não consegue ter equilíbrio fisiológico cerebral para recrutar as informações. Então, é muito comum no consultório eu atender pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, cuja principal queixa é o distúrbio de memória. Então, o indivíduo faz as coisas sem prestar atenção. Inclusive, os pacientes o paciente com ansiedade, ele tem dificuldade até para entender as orientações que o médico dá. Porque muitas vezes ele está ouvindo o médico falar, mas ele já está preocupado, ele já está projetando ideias, ele já está criando expectativas. E geralmente as expectativas para o futuro são sempre negativas, porque a ansiedade, com muita frequência, ela está associada à depressão. Então o indivíduo está preocupado, está assustado, e ele já... O cérebro, quando a gente pensa numa coisa muito ruim que vai acontecer, a gente pensa que vai acontecer, a chance daquilo acontecer é muito pequena, mas o cérebro ele tem uma dificuldade para entender que aquilo é só uma projeção. Quando você fica pensando em coisas ruins, remoendo coisas ruins, achando que coisas ruins vão acontecer, o seu cérebro ele já trabalha como se isso estivesse acontecendo, principalmente na parte emocional. Então aquilo gera uma tristeza, gera uma angústia, você já faz uma alteração do sistema nervoso autônomo, já libera um monte de substância para o organismo, e você sofre como se aquela coisa ruim que você imagina que possa acontecer, estivesse acontecendo. Então, a ansiedade é isso, é essa projeção de coisas sucessivas, geralmente coisas trabalhosas, de difícil resolução e negativas. Então, como que vai ter uma memória boa, um cérebro tão perturbado com a ansiedade? Não tem como. Então, é muito, muito comum isso acontecer. É muito comum o indivíduo ter a ansiedade, em decorrência disso, ele começa a ter distúrbio de memória. Ele começa a ter problemas na vida pessoal, porque ele começa a esquecer coisas importantes ali no relacionamento familiar. Ele começa a ir mal no trabalho, porque a memória de curta duração dele não funciona direito. Então, o tratamento para esse tipo de problema é tratar a ansiedade da melhor forma possível. Quando você trata a ansiedade, o que acontece? O cérebro se organiza e a memória melhora. E como é que trata a ansiedade? É só com medicamento? Não. Muitas vezes vai precisar de medicamento, sim. Mas você pode tratar a ansiedade também com medidas de relaxamento, como, por exemplo, meditação, yoga, contato com a natureza, uma forma que você aprenda a relaxar, a deixar o cérebro em repouso por alguns instantes, porque é nesse repouso que o cérebro se reorganiza. Entra aqui a atividade física. O ansioso que começa a praticar atividade física, ele melhora. Por que ele melhora? Porque essa atividade física começa a corrigir aquelas alterações que produzem a ansiedade, como aumento de neurotransmissor. Quem tem transtorno de ansiedade tem deficiência de neurotransmissor cerebral. A atividade física regular, ela acaba, então, melhorando esse nível de neurotransmissor. Funciona como se fosse um remédio. E a outra forma importante da gente combater o estresse seria a psicoterapia.
Muitas vezes, antes do remédio, vale a pena tentar uma psicoterapia. Isso auxilia. E quando essas medidas não são suficientes, aí a gente vai para o medicamento. Então, quando a gente trata essa ansiedade, a gente consegue, então, melhorar a capacidade de memorização. Tá? Então, é uma causa comum de distúrbio de memória, a ansiedade. Eu tenho um protocolo de estudo, alguém aí, eu vi pelo menos 2 pessoas que estão no meu protocolo de estudo, no tratamento da ansiedade com o uso de probióticos. Então, a gente utiliza cápsulas com micro-organismos que produzem um equilíbrio intestinal, e quando a gente equilibra essa flora intestinal, a pessoa começa a reduzir a produção de substâncias inflamatórias que estão associadas à ansiedade, e essa mudança da microbiota da flora intestinal leva também a um aumento da produção de neurotransmissores. Então isso acaba melhorando a ansiedade. É só tomar o probiótico? Não. Esses pacientes do protocolo, eles estão fazendo atividade física e eles têm que comer corretamente. Então ele toma o probiótico e ele tem que alimentar essas bactérias do bem, comendo as coisas corretas e evitando aqueles alimentos que acabam matando essas bactérias do bem. Basicamente é reduzir o açúcar, reduzir farinha, reduzir gorduras trans, comer muita hortaliça, né? As verduras, frutas e legumes, comer ingerir a gordura do bem, que é o azeite de oliva extra virgem, castanhas, nozes, né? O abacate, que é fantástico. Então, eu tenho esse protocolo de estudo, ele está indo muito bem, inclusive ele vai ser muito em breve publicado em revista científica e vai ser mostrado em congressos também. E os resultados têm sido muito bons. Esses pacientes têm melhorado da ansiedade e a gente vê que os exames melhoram também. Então, aqueles marcadores de atividade inflamatória melhoram. Né? Então, é lógico que eu não vou ficar passando probiótico para vocês, mas quem quer melhorar a saúde intestinal, invista na kombucha, no kefir. São maneiras baratas e muito saudáveis de você equilibrar o seu sistema digestivo, de você equilibrar a sua flora intestinal, a sua microbiota. E isso vai fazer com que a sua ansiedade seja reduzida, tá? De qualquer forma, esse estudo com probiótico ele ainda é experimental. Então, aqui no Brasil, nós estamos começando agora a fazer esses estudos, mas eu tenho plena convicção que em pouco tempo, todo neurologista, todo psiquiatra vai se preocupar com a flora intestinal no momento de tratar depressão e ansiedade, porque a relação intestino-cérebro é uma relação muito bem estudada hoje em dia e nós sabemos exatamente como agir para melhorar a ansiedade e a depressão, melhorando o intestino. Bom, vamos lá. Então, essa foi a primeira causa de distúrbio de memória, a ansiedade, uma das principais causas. Segunda causa importante é o indivíduo com falta de atenção. E aí tem um espectro grande aqui, né? Lógico que pode ter uma pessoa que tem transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade ou sem. Eu não faço neuropediatria, então quando eu atendo um adulto com transtorno de déficit de atenção, normalmente é o que ele tem e não a hiperatividade mais. Né? É muito comum as crianças que têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, à medida que elas vão crescendo, a hiperatividade vai melhorando, mas muitas continuam com transtorno de déficit de atenção. Tá? Então, essa dificuldade de atenção ela pode ser patológica. Então, se o indivíduo tem a patologia, a gente vai tratar. Né? E aí, hoje existem medicamentos, é claro que é individualizado, cada caso vai ser tratado de uma determinada forma, mas a gente acaba tratando com medicamento. Geralmente, a psicoterapia ajuda.
Mas muitos pacientes que me procuram, que têm distúrbio de memória, e a gente identifica que o que ele tem é uma dificuldade de atenção, não é por transtorno de déficit de atenção. Isso aconteceu por causa das exigências da vida. A vida não é fácil para ninguém hoje em dia, né? A gente trabalha sob pressão, a gente tem prazo para cumprir, a gente tem mercadoria para entregar, a gente tem, enfim, se trabalha sob pressão. Então, as pessoas acabam fazendo o seguinte, fazendo tudo muito rápido, sem prestar atenção plena, porque precisa produzir, precisa resolver, precisa ter o ganho. E aí o que acontece? Falta atenção plena no momento presente. E como é que se resolve isso? Só tem uma forma, e não é com remédio, mas é com treinamento. Treinamento no dia a dia. Como é que a gente faz isso? Eu já falei em lives anteriores. Você precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo no momento em que está acontecendo. Você precisa fazer uma coisa de cada vez, prestando atenção plenamente. E você pode treinar nas coisas habituais do dia a dia. Você vai tomar um banho, você pode aproveitar isso para melhorar sua capacidade de atenção. Como? Presta atenção na água quentinha caindo no seu corpo, aquela sensação agradável. Presta atenção naquilo. Não pense em outras coisas, só preste atenção naquilo. Aproveite o cheiro de um shampoo quando você está lavando a cabeça. O cheiro do sabonete. Tem muitas sensações agradáveis em um banho. E normalmente o que a gente faz? Toma um banho rapidinho ali e tal, já pensando no que você vai fazer amanhã, pensando em resolver o problema X e Y. Você toma o banho que nem nota. E ali você perdeu uma grande chance de se concentrar, porque quando você se concentra e presta atenção nessas coisas do momento, o que você está fazendo? Você está fortalecendo uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é justamente aquele que eu falei no início da live, que é o responsável pela memória de curta duração, pela memória das coisas recentes. Então, a gente pode treinar isso no dia inteiro. Você pode, na hora de almoçar, é a mesma coisa. Você tem que... quantas informações legais você tem ali, você pode prestar atenção em cada uma delas. No cheiro, no sabor, não é verdade? Na temperatura daquele alimento. É uma espécie de meditação. Você tem que prestar atenção naquele alimento. E dessa forma você vai estar treinando o seu cérebro para melhorar a concentração. Você não pode comer olhando no celular, ou já pensando no que vai fazer logo em seguida, engolir a comida de qualquer jeito. Bom, sua atenção ela vai ficando prejudicada, você não está treinando seu córtex pré-frontal e sua memória vai falhar. Não é? Então, essa falta de atenção, eu dou exemplo para os meus pacientes da caneta. Muitos aí de vocês já devem ter ouvido falar isso, mas você pega uma caneta e coloca aqui e toca a vida. Você nem prestou atenção, colocou a caneta aqui. Você colocou quase que de forma inconsciente. Quando você quer lembrar onde está essa caneta, você não consegue. E por que você não consegue? É porque sua memória está ruim? Na verdade, não. Na verdade, a sua atenção está ruim. Porque se você coloca essa caneta prestando atenção que você colocou aqui, quando você quiser lembrar o local da caneta, você consegue. Então, esse negócio de perder as coisas com frequência, geralmente tem a ver com esse distúrbio de atenção. Tá? E é algo que a gente só corrige com treinamento. O treinamento no agora. Por isso que a meditação é fabulosa. Porque o que é a meditação? É você prestar atenção em algo de forma plena. Então, por exemplo, prestar atenção na sua respiração. Inspiração, expiração, você está fortalecendo seu córtex pré-frontal. E aí você vai levar isso para a vida. Porque você, na meditação, se concentra plenamente. Quando você estiver lá na sua tarefa de trabalho, você vai se concentrar nela plenamente.
consequentemente, o que é que vai acontecer? Você se torna um profissional melhor, não é verdade? Então essa concentração plena ela é fundamental, mas ela precisa ser treinada. Todos conseguem, qualquer um consegue. É só ter isso em mente e começar a praticar agora. Agora aqui nessa live eu estou falando para vocês, dando informações, vocês precisam estar presentes. Presentes nisso que eu estou falando. Vocês estão adquirindo esse conhecimento porque vocês estão me ouvindo sem pensar em outras coisas. Vocês estão se concentrando no agora. Isso é bastante interessante e vou dizer para vocês, funciona muito bem. No início de carreira, como neurologista, quando eu cheguei aqui em Arapongas, eu tocava a Santa Casa inteirinha, o ano inteiro. Então eu tinha uma quantidade enorme de pacientes internados e pacientes de consultório e eu ficava sempre muito estressado, porque era muita responsabilidade, muitos casos graves e eu me irritava muito. Às vezes eu pensava, puxa, que chato que tá isso aqui tudo, não estou mais aguentando essa pressão. Bom, depois a gente vai estudando, vai melhorando, vai conhecendo mais função cerebral. Então hoje a minha vida é muito tranquila. Por quê? Eu tenho menos pacientes do que antes? Não, eu tenho muitos pacientes. Eu tenho menos pacientes graves do que antes? Não. Mas hoje eu consigo me concentrar plenamente em cada paciente. Cada paciente que entra na minha sala, aquilo é o que me importa, é o problema daquele paciente que me importa, nada mais me importa. Eu não fico pensando que eu tenho que avaliar alguém na UTI, que eu tenho que descer lá para o outro hospital para fazer uma avaliação, não. Eu me concentro plenamente naquele paciente, no problema daquele paciente. Quando eu for ali para a UTI, eu vou me concentrar plenamente naquele outro paciente. Às vezes atrasa, porque tem as emergências, atrasa as consultas, tudo bem. Mas cada paciente vai ter a atenção devida, porque eu vou me concentrar plenamente em cada um. Eu estou dando o meu exemplo porque eu sei que isso vale para a maior parte de vocês. Eu sei que a maior parte de vocês tem um monte de função para exercer. Seja trabalhando fora ou trabalhando em casa, com aquele monte de trabalho para fazer. Tem que lavar roupa, depois tem que cozinhar, e tem que... E isso sem falar nas heroínas, a maior parte das mulheres maravilhosas que trabalham fora e chegam em casa ainda tem um monte de coisa para fazer. Então ficam sobrecarregadas. A estrela da live mesmo, ela trabalha o dia inteiro. Chega aqui, ela ainda vai fazer nossa jantinha. Fica aqueles 3 homens, aqueles 3 marmanjões em volta dela e ela tem que fazer a comida para nós, Ela gosta, Mas assim, a gente fica junto, tem que mas... alimentar a prole. Ela tem que alimentar a prole. Então as mulheres realmente são muito mais exigidas, Por isso que vocês são mais fortes, Então é isso, é tentar se concentrar plenamente numa coisa de cada vez e isso se consegue com treinamento, tá certo? Então, falta de atenção. Bom, uma causa muito importante de distúrbio de memória é a depressão. A depressão, hoje a gente sabe que ela tem uma correlação muito importante com distúrbio de memória. A gente já sabia que a depressão era por uma deficiência de neurotransmissor, essa deficiência de neurotransmissor produz distúrbio de memória, e hoje a gente sabe que a depressão está associada à tal da inflamação crônica subclínica, que faz perder um tal de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e isso faz neurônios morrerem. Por isso que as pessoas com depressão que não são tratadas adequadamente ou não respondem bem a tratamento, têm uma chance maior de ter declínio cognitivo. Inclusive, se não for tratado adequadamente, tem uma chance maior até de desenvolver doença de Alzheimer. Então, muitas vezes, chega alguém com uma queixa de distúrbio de memória no consultório e aí, na investigação, a gente descobre que tem uma depressão ali. Quando a gente trata a depressão, a pessoa melhora da memória, tá? Então, inclusive, tem casos de depressão que chegam a simular a doença de Alzheimer. Eu já vi vários casos assim.
A pessoa tem uma depressão tão intensa, ela está tão esquecida, que às vezes ela chega para mim com diagnóstico de doença de Alzheimer. E às vezes, felizmente, não é. Aí você trata aquela depressão e o paciente começa a recobrar a memória, a recobrar a parte cognitiva. Tá? Bom, e como a gente trata a depressão? Bom, psicoterapia, remédios antidepressivos. Mas nós temos que lembrar que a atividade física é fundamental no tratamento da depressão, porque o remédio ele vai aumentar o nível de neurotransmissor. A atividade física faz isso também. Então, a depressão, ela tem que ser tratada e, nesse caso, a pessoa vai melhorar a memória. Né? Bom, outra causa importante de distúrbio de memória é o hipotiroidismo. É a falta de produção de hormônio pela tiroide. Às vezes, a gente encontra como único sintoma de um paciente com com distúrbio de memória, às vezes a gente encontra como único sintoma do paciente com hipotiroidismo o distúrbio de memória. Normalmente, o paciente com hipotiroidismo ele tem outras alterações. Então, ele tem ganho de peso, ele tem uma fadiga, ele tem uma pele seca, unhas quebradiças, cabelo caindo, tem outros achados, tá certo? Que sugerem o hipotiroidismo. Mas uma coisa muito importante é o distúrbio de memória. Esses pacientes têm sono excessivo também. O hipotiroidismo não tratado, ele produz uma sonolência muito grande. Então, hipotiroidismo, disfunção da tiroide, é um motivo muito importante que leva a distúrbio de memória. Tá? Então, quando você vai a um médico e reclama de distúrbio de memória, é muito provável que ele vá pedir um exame de sangue com os hormônios tiroidianos. Se tiver alterado, se faz a reposição com o hormônio tiroidiano. Consequentemente, a pessoa vai melhorar de todos os sintomas, inclusive vai melhorar do distúrbio de memória. Bom, outra causa importante. Daqui a pouco nós vamos para as perguntas, tá? A gente está terminando as causas aqui, porque aí depois fica até mais fácil para vocês fazerem as perguntas. Outra causa importante de distúrbio de memória que a gente tem visto no dia a dia é a deficiência de vitamina B12. A vitamina B12, ela está presente na carne, né? Ela está presente nas verduras escuras, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade de absorção. Então, mesmo comendo adequadamente, não absorvem a vitamina D. Às vezes tem uma gastrite e aí não produz uma coisa chamada fator antianêmico intrínseco, que é uma substância que faz absorver a B12, e a pessoa vai desenvolvendo uma deficiência, e isso dá diversos sinais e sintomas, inclusive distúrbio de memória. Eu até falei para o meu amor que eu estava vendo uma vegana, né, que ela estava com distúrbio de memória, e na investigação ela tinha uma deficiência de B12. Isso quer dizer que todo vegano ou todo vegetariano tem distúrbio de B12? Não. Quer dizer que, no caso dessa minha paciente, ela estava precisando de orientações nutricionais. Ela estava ingerindo pouca coisa que contivesse a vitamina B12. Tá? Os indivíduos que tomam bebida alcoólica regularmente também, geralmente, têm deficiência de absorção de vitamina B12. E isso pode cursar com distúrbio de memória. Então, se você é um bebedor regular de bebida alcoólica e está com distúrbio de memória, uma das possibilidades é o álcool. Então, interessante diminuir. Né? E também os pacientes que passam por cirurgia bariátrica. Esses geralmente ficam com uma dificuldade de absorver múltiplos nutrientes. Então, esses pacientes eles recebem uma reposição. Quando o problema é de absorção, não vai adiantar
comer corretamente ou tomar uma cápsula de complexo vitamínico, porque aí não vai absorver direito. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer uma reposição parenteral, que vai ser endovenoso ou intramuscular. Né? Quantos pacientes eu tenho que tomam vitamina B12 intramuscular regularmente? Por que eles tomam intramuscular? Porque esses pacientes não têm uma capacidade legal de fazer a absorção da vitamina B12. Isso é muito comum nos pacientes acima de 60, 65 anos. Começa a ter uma dificuldade de absorção. Então a gente faz a dosagem no sangue, a B12 está baixa, a gente faz a reposição com aquela injeçãozinha que às vezes é mensal. Né? Bom, vamos ver mais causa aqui. Medicamentos. Tem muitos medicamentos que produzem distúrbio de memória. Tá? Anticonvulsivantes, antidepressivos, benzodiazepínicos. Alguns fazem isso. Tá? Antigamente nós não tínhamos um arsenal tão amplo como nós temos hoje. Hoje é possível a gente tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar a epilepsia com medicamentos que não vão influenciar na memória. De qualquer forma, é sempre uma avaliação do risco-benefício. Então, tem muitos pacientes que precisam usar benzodiazepínico. Por exemplo, o paciente precisa tomar Rivotril por um determinado problema neurológico que é tratável com Rivotril. Então, esses pacientes a gente mantém o remédio, vai acompanhando, vai fazendo o eletroencefalograma para ver se tem algum grau de impregnação pelo medicamento, usa a menor dose possível e vai tateando. Né? Então, não é porque o benzodiazepínico pode dar distúrbio de memória que a gente não vai usar benzodiazepínico. Não, muitas vezes o benefício que ele traz é muito superior ao risco de produzir algum declínio na memória. Tá? Bom, o uso de drogas ilícitas, então a cocaína, a heroína, o crack, eles são destruidores da memória, né? Mas a maconha também. Tá? O uso regular da maconha está associado a uma redução de regeneração neuronal, tanto de lobo temporal como de córtex pré-frontal. Então, o usuário regular de maconha, com o passar do tempo, ele acaba tendo uma redução na capacidade de memorização. Tá? Aquela história de achar que a maconha não faz mal nenhum é um erro grotesco, porque a maconha, ela destrói neurônio, ela destrói função cerebral. Existe medicamento com base de maconha? Tem, só que aí geralmente é utilizada a parte que não é alucinógena, né? Então aí o indivíduo usa com uma segurança maior. Tá? Mas as drogas ilícitas normalmente elas alteram a memória. Outra coisa importante, uma coisa que atrapalha a memória, principalmente a memória de curta duração, dormir menos que 6 horas por noite. Vejam só, como a gente já viu em lives anteriores, né, a live do sono, a gente sabe que durante o sono entra em ação o tal do sistema linfático, que é o quê? Os neurônios eles reduzem o volume e eles criam canais entre eles ali, e nesses canais passa uma linfa, um líquido extracelular que vai, então, eliminar as toxinas cerebrais. Então, por isso que a gente sabe, através desse mecanismo, que quem dorme pouco tem uma chance maior de ter, inclusive, doença de Alzheimer. Então, dormir pouco é uma causa fundamental de distúrbio de memória. Tá? Bom, essas são as principais, né? Depois vem a doença de Alzheimer, que a gente não vai falar hoje, né? Mas aí, geralmente é um paciente idoso que vem já com o tal do comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico. Ele só esquece, os outros domínios cognitivos estão bons, a gente vai acompanhando esse paciente e em algum tempo ele pode converter esse comprometimento cognitivo leve para a doença de Alzheimer, mas aí nesse intervalo a gente sempre tenta fazer alguma coisa para diminuir a chance dele desenvolver a doença de Alzheimer.
Meu amor, agora pode fazer pergunta, porque eu falei pra caramba. Ó, então eu vou fazer as perguntas referente à vitamina B12, que enquanto você estava falando, despertou muita curiosidade aqui nos participantes, tá? Então aqui, vou juntar as perguntas da Lucimara Mazaral e da Cleo Durval. A Lucimara, ela pergunta qual a quantidade considerada normal de vitamina B12. A dosagem no sangue. Aí ela não considerou, agora eu não Bom, sei se então vamos responder dos dois jeitos, né? Isso. Primeiro, a ingesta de B12 ela é fundamental e dificilmente a gente tem deficiência, porque tem muito alimento rico em B12. Se você come carne 3 vezes por semana, dificilmente você vai ter deficiência de B12. E as verduras mais escuras, elas são ricas em B12. Bom, nível no sangue. Bom, existem aí algumas discussões, tá? Então, se você for olhar no valor de referência que se usa hoje em dia, você vai dizer que uma B12 acima de 200 ela já é adequada. Mas, na neurologia, a gente exige uma B12 mais alta. No meu protocolo de proteção cognitiva, que é um protocolo baseado em algumas universidades americanas e uma universidade suíça, a gente considera uma B12 normal quando está entre 500 a 1.500. Isso é um valor bem acima daquilo que se usa rotineiramente. Então, por isso que nos meus pacientes que têm uma B12 abaixo de 500 e que tem homosteína alta, mas aí é uma coisa meio técnica, eu faço a reposição da B12. Aí eu faço ela injetável, geralmente, tá? Mas a B12, ela tem que ser realmente abundante no organismo. Deficiência de B12 está associada a muitos problemas, não é só distúrbio de memória. Deficiência de B12, ela está associada à redução de volume do cerebelo, que é a estrutura responsável pelo equilíbrio. Ela está relacionada com alteração de transmissão de impulso nervoso, de sensibilidade mais grossa, então sensibilidade vibratória. Então, quando o indivíduo tem deficiência de B12, ele anda de uma forma estranha, ele tem que bater o pé no chão para ele sentir que está batendo o pé no chão, senão ele se perde, ele cai. A vitamina B12, quando ela está baixa, leva a muita tontura, fraqueza muscular, redução de reflexo. Então, falta de B12 é uma tragédia orgânica. Tem uma doença chamada degeneração subaguda combinada da medula, que é por deficiência da B12, que dá uma fraqueza em membros, os reflexos tendinosos ficam exaltados. E quando o neurologista não faz o diagnóstico e não faz a reposição, a pessoa evolui para parar de andar. Eu conheço vários casos assim, que quando chegaram a mim já era meio tarde. Aí a gente consegue melhorar, mas não volta ao normal. Mas eu tenho muitos pacientes que chegam para mim no início do quadro e a gente faz a reposição e a vida segue normal. E sobre a frequência para tomar? A Cleo Durval quer saber se deve tomar uma a cada 3 meses. Aí vai depender, aí vai depender do nível no sangue, né? Eu tenho paciente que precisa tomar todo mês. Eu tenho paciente que precisa a cada 15 dias. Eu tenho paciente que usa a cada 3 meses. Hoje eu atendi uma senhora que usava mensalmente e hoje, pelo nível de B12 dela no sangue, a gente passou a usar a cada 3 meses. Então depende do nível sanguíneo, né? Isso tem que ser monitorado, mas aí é uma questão muito médica, né? Mas tem que ser monitorado e aí você vai ajustando a dose. Fazer a pergunta do Marcelo Higino agora, Sim. Tá? Ó, ele diz que vem ativando o hipocampo para treinar a memória através da atividade física e da leitura. Ele diz que consegue lembrar de coisas de 30 anos atrás, porém ele esquece de coisas que acabou de fazer. Ele dá um exemplo, por exemplo, ele toma banho e não se lembra se ele usou ou não shampoo. Né? Ô Marcelo, então Isso você... é um lapso de memória? Eu também quero saber, Legal. viu, Marcelo? Ô Marcelo, então você se lembra de quando você jogava no Atlético Paranaense, né? Isso você não esqueceu, né? Baita lateral, jogava demais. Então, Marcelo, essa pergunta é legal, né? Então, o hipocampo, que o Marcelo está falando, é uma parte do lobo temporal, é aquele que a gente utiliza para as memórias longas, né? Que ele está dizendo que ele lembra muito bem de coisas de 30 anos atrás. E a memória de curta duração, ela então está associada ao córtex pré-frontal. Uma coisa que você falou aí, Marcelo, é fundamental, a leitura.
A leitura é um treinamento fantástico para a memória de curta duração. Você não pode desistir dessa leitura, mas tem que ser uma leitura de concentração plena. É uma leitura em que você esteja focado só ali, não existe ao redor. Você está focado na leitura. Isso é uma forma de melhorar a memória de curta duração. E o fato de você esquecer se usou o shampoo ou não, vai de encontro ao que eu acabei de dizer, né? Que é a dificuldade de se concentrar no momento presente. Isso é muito comum. Porque se você for meditar na hora do banho, prestando atenção em cada sensação, o fato de usar o shampoo é fantástico, porque você vai lembrar do cheiro, vai lembrar da sensação do shampoo. Então, o que está faltando provavelmente seja esse treinamento na concentração plena. Se concentrar plenamente no que você está fazendo, no momento em que você está fazendo. E aí a memória vai falhar menos. A atividade física é fundamental, tem que continuar fazendo. Eu sei que você agora é um ciclista, que pedala demais, isso é ótimo. E é assim que a gente vai melhorando a memória, né? O estresse do dia a dia, ele consome muito função cerebral. Então a gente precisa saber lidar com o estresse no dia a dia, conforme a gente já falou em lives anteriores e conforme eu coloquei no meu livro, né, Estresse, o Destruidor de Vidas, que você leu já. Legal. Legal. Eu adoro isso, né? Os participantes, eles vão ouvindo essa história e vão comentando. A Cleo, que inclusive ganhou também selo de compartilhadora da live. Legal, tá. Ela disse que outro dia escovou os dentes e não se lembrava se tinha escovado ou não e foi lá e escovou de novo. Escovou. É exatamente isso. Na dúvida, né? E escovação dentária é uma meditação. Se você prestar atenção, é fantástico escovar os dentes. Você pode aproveitar aquilo ali para se concentrar, para treinar seu córtex pré-frontal. Porque a sensação é muito legal, né? E é a sensação de você estar fazendo algo que é importante para a sua saúde, né? Você está fazendo algo fundamental, você está limpando seus dentes, você está tirando as bactérias dali, você está diminuindo a chance das bactérias crescerem e inflamarem seu organismo. Então, a próxima vez que você for escovar os dentes, lembre-se da nossa live, presta atenção no que você está fazendo. Você vai ver que legal. E transporte isso para outras coisas. Tudo que você for fazer, preste atenção, pleno no momento presente. Né? E olha só, indo ao encontro disso tudo que a gente está falando, a Ângela Vicentim, que também é ciclista, ela disse que ama pedalar, mas que antes ela não aproveitava muito o pedal, porque enquanto ela pedalava, ela ficava pensando nas coisas que ela tinha que fazer quando o pedal ia terminar, e que agora ela faz diferente, que ela sai para pedalar e ela fica focada só na bike e que a atividade ficou bem melhor. Aí vira uma meditação. Isso é algo que eu faço. Hoje minha meditação principal é no pedal, né? E eu tenho umas técnicas. Na verdade, tem um livro muito interessante, que é um livro budista, que eu dei para você, né, meu amor? Que é Meditação ao Caminhar. Então, um monge budista, ele mostra pra gente como é possível você aproveitar bem uma caminhada meditando. Como você medita? Você presta atenção nos passos, você conta. Vai contando 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os passos você vai contando. Depois de um tempo caminhando numa superfície regular, você vai entrando num estado muito interessante. Você fica realmente pleno naquilo. E a bike é a mesma coisa. Na minha opinião pessoal, a bike ela exige muita concentração. A bike ela pode ser uma meditação. A bike ela exige que você preste atenção, você tem que manter o equilíbrio para não cair, não é? Lógico que a gente faz isso de forma automática, mas presta atenção o tônus que você mantém para ficar sobre a bicicleta. Né? E aí você vai movimentando a perna, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Não adianta você pedalar pensando nos problemas que você vai resolver depois, que você tem que ter um compromisso depois e fica pensando naquilo. Não, aí é ruim. Né? Na verdade, aí o exercício ele fica menos eficaz. O exercício efetivo para valer, ele vai se fazer quando você presta atenção naquilo que está fazendo. Isso vale para bike, vale para uma academia, para natação, para caminhada, para corrida. É um momento que você pode aproveitar não só para melhorar a parte física,
mas a parte mental, a parte emocional. Você pode meditar enquanto pratica atividade física. Muito bem. Ó, o pessoal lá de Xambrê Legal, assistindo. Xambrê, Pedro Someira abraço está de pro Pedro. plantão. Diz que tá Legal. muito frio lá também. Imagino, Tá Pedro. aqui na Deve estar live. muito frio aí. Legal. E a Stephanie Christie, ela tá mandando um abraço dizendo que toda a equipe do Dr. Fabrício Bussadori Que legal. tá legal. agradecendo a você pelo serviço prestado, mandando um grande abraço também. Essa equipe aí é fantástica, né? E o Fabrício é o grande cardiologista aqui da nossa cidade. Para mim é o melhor do Brasil. Eu acho... O Fabrício é o meu cardiologista de confiança, cara maravilhoso, um grande amigo. E a equipe dele é fantástica. Ele conseguiu montar uma equipe fantástica. A Daniele Barzon entrou agora e escreveu Daniele. assim: esqueci da live, fiz jus ao tema. Tá vendo só? Falta de memória. Tá vendo, Daniele? Mas lembrou. Lembrou depois, né? Depois você tenta assistir, tá? Que vale a pena. Exatamente. Ó, deixa eu fazer a pergunta agora do seu Antônio de Menezes lá de Paranavaí, né? Ele relata uma situação e aí ele tem a pergunta em cima disso. Por exemplo, em uma palestra, em um tom eloquente, de repente dá um branco. Ele quer saber por que isso acontece. É a língua que ultrapassou o pensamento ou as palavras não estavam bem concentradas naquilo que a pessoa estava dizendo? É boa, né? Muito boa a pergunta. Bom, então vamos lá. Você está numa palestra e você está prestando atenção em um assunto muito interessante. E você está concentrado. Bom, você vai conseguir segurar na mente aquelas informações. Isso tem que ser, obviamente, um assunto que te interesse muito. Só que o nosso cérebro ele tem um limite, né? À medida que você está concentrado plenamente naquelas palavras que não são regulares, como uma meditação, vai exigindo que você ouça a informação, e essa informação você tem que correlacionar com algum conhecimento que você já tem para fazer algum sentido, ou seja, você está mobilizando múltiplas áreas cerebrais. Então a gente tem um limite, a gente aguenta um tempo nessa atenção plena. Chega um momento em que você pode entrar em uma espécie de fadiga. E aí você já não consegue mais prestar tanta atenção. E aí é o momento em que começam a vir pensamentos sobre outros assuntos, sobre outras coisas. E de repente o indivíduo está falando lá na frente e você está olhando para ele, mas você está pensando em uma outra coisa. É uma ideia que veio, um pensamento que veio e ele te tirou a atenção dali. Então isso vai acontecer por dois motivos básicos. O primeiro é que você pode estar prestando atenção há tanto tempo que você não consegue mais, você desenvolveu uma fadiga parcial cerebral temporária, ou porque o assunto foi ficando menos interessante. E aí outras ideias, outros pensamentos tomam conta, e aí aquele pensamento passa, ao invés de ficar focado aqui na palestra, você vai com esse pensamento. Você está olhando ali, mas você está noutra vibe, como dizem os jovens, né, Milton? Você está... não é mais vibe? Meu Fala. amor, eu acho que os jovens não estão falando mais vibe. Então, desculpa, gente, é que vai mudando, né? Mas, enfim, você sai daquele campo de atenção e segue um pensamento. Então, dois motivos. Ou diminuiu o interesse pelo assunto, ou você exigiu tanto do cérebro que entrou em fadiga, e aí outro pensamento te leva e você para de prestar atenção. O branco é muito interessante na parte da ansiedade. Né? Isso acontece muito em provas. Né? O indivíduo estudou, ele está preparado. Chega na hora de fazer a prova, tem aquela ansiedade, aquela expectativa, aquele nervosismo, e aí o cérebro começa a agir daquela forma que eu falei lá no início da live. Ele começa a recrutar um monte de área e você pensa num monte de coisa e geralmente as coisas superficiais vão aflorando no seu cérebro. Aí você olha aquela pergunta ali que você sabia a resposta, aí te dá um branco. Você não consegue recrutar a informação, porque o seu cérebro ele saiu do estado de tranquilidade e ele está hiperativo,
ele está assustado, você liberou um monte de adrenalina, sua capacidade de concentração diminuiu, e você olha aquela pergunta que você conhece a resposta, mas você não consegue, te dá um branco, né? Esse branco é muito comum quando a gente está em situação de estresse, um momento de cobrança, a memória pode simplesmente falhar e a gente ficar ali perdido. Qual o segredo para isso não acontecer? É sempre desenvolver a concentração plena no agora, né? Treinar fazendo meditação, porque aí você sempre vai manter um cérebro estável. Mesmo sob pressão, você vai conseguir manter a calma e recrutar as informações necessárias para a resolução daquele problema. Muito bem. Algumas perguntas que foram feitas durante, né, a live, você até respondeu, né, conforme você ia dando as orientações, como por exemplo, pergunta se a ansiedade tem relação com falta de memória, né, a gente já viu. Se o quê? Desculpa. Ansiedade. Ansiedade tem, né, Isso. muito. A Juliane Lobo, né, quando você falava da questão da ansiedade, dos pensamentos, ela disse que pensamentos negativos atraem coisas ruins. Então ela gostaria de saber se pacientes autoastral, otimistas, se curam mais rápido, né? Isso é algo já bem comprovado cientificamente. Né? Os pessimistas, os lamentadores, nós já até fizemos uma live sobre isso, sobre os lamentadores, né? Os lamentadores, eles conseguem modificar o organismo de forma muito prejudicial. Eles liberam muitas substâncias ruins e eles acabam aumentando a chance de ter múltiplas doenças. E o pior, né? O lamentador, o pessimista, ele acaba atrapalhando o seu entorno. As pessoas que estão próximas do lamentador acabam ficando lamentadoras também, ou elas são submetidas a uma situação de desânimo, de estresse. Então, o indivíduo lamentador crônico, ele tem mais doença e o pior, ele produz doença naqueles que estão próximos. O indivíduo otimista, o indivíduo que encara os problemas de forma desafiadora, né, o indivíduo que vê o lado positivo das coisas, esse libera muita substância boa, ele libera endorfina cerebral. Essa endorfina traz uma tranquilidade maior. E aí o indivíduo consegue se proteger contra múltiplas doenças. Então, os pacientes otimistas, os pacientes que encaram os problemas de forma desafiadora, eles têm sempre um prognóstico melhor quando comparado aos pessimistas, lamentadores e negativos. E vem chegando mais perguntas aqui, hein, Pode fazer. Ó, tem uma pergunta aqui, por exemplo, do Neto, que diz que está lá em Ponta Grossa, Neto, mas que está assistindo querido. a gente. Que legal, Neto. Que legal. Chegou atrasado, mas que está por Neto aqui. que tem o programa Filosofando com o Neto. Toda quarta-feira. Quarta-feira, é muito bom, gente. Assistam esse programa, é no canal A, no Facebook, programa de alto nível. Né, os participantes são diferenciados, programa muito legal. Muito, muito bom mesmo. E ele faz uma pergunta, meu amor. Ó, com exceção da meditação, é possível treinar o cérebro na prevenção das falhas? Treinar o cérebro na prevenção das falhas. Eu acho que a prevenção das falhas ela vai passar pela necessidade da concentração plena no agora. Eu acho que quando você faz isso, você vai fortalecendo o córtex pré-frontal. E quando o seu córtex pré-frontal é realmente forte, nada vai te desestabilizar, nada vai fazer você ter o branco, nada vai fazer você esquecer coisas importantes. Então, acho que a concentração plena no agora, o treinamento nessa concentração plena no agora, vai te fortalecer para encarar os desafios, seja ele qual for. E o Eurides Gonçalves. A Eurides. Eurides. Minha amiga querida Eurides. Desculpa. Ela tem uma pergunta, ela diz que na verdade tem um problema, que é assim. Se ela lê ou ela vai em alguma palestra, já no término da palestra, assim que ela termina de ouvir, ela não se lembra mais por onde começou, já esquece tudo que foi dito. E ela diz que isso acontece já há muito tempo. Então,
Se é um assunto muito interessante, geralmente a gente consegue armazenar as informações, né? Quando é um assunto que não é muito interessante ou que não exija que a gente retenha aquilo ali, a gente pode realmente esquecer. Tem uma outra coisa interessante, né? As pessoas têm características individuais na aquisição de conhecimento, no fortalecimento da memória. Então, tem pessoas que têm muita facilidade para gravar o que as pessoas estão falando. Outras pessoas precisam anotar. Então, por exemplo, numa turma de medicina, na minha turma, tinha uns alunos que eram brilhantes, assim, no sentido de que o professor falava e eles não precisavam anotar, eles conseguiam memorizar muito bem a palavra falada, por uma característica cerebral própria, certo? E outros precisavam, além de escutar o professor, precisavam anotar. Nessa anotação, aí a memória visual, a facilidade do armazenamento da palavra escrita facilitava o aprendizado. Eu, por exemplo, era o cara que tinha que anotar. Eu também. Né? Então, além do professor falar, era importante eu anotar, porque era uma forma de eu fixar. Até hoje, né? Vocês devem saber disso, mas tudo que eu estudo eu vou escrevendo, porque é a forma mais fácil que eu tenho de realmente armazenar. Então, no caso de Eurídice, de repente, você tem uma dificuldade de armazenar a palavra falada. Mas você pode ser boa, por exemplo, de armazenar a palavra escrita. Você pode ler e aprender bem. Ou você pode ler e escrever e aprender bem. Ou você pode ouvir a palestra, escrever o que te importa e aprender bem. Tá? Isso não quer dizer que você seja menos inteligente, não. Isso quer dizer que você tem uma dificuldade com a palavra falada. Muito bem. Ó, enquanto você estava falando dos probióticos, né, a Regina Takashima disse que estava Regina, justamente querida, coando o kefir dela Aê, naquele Regina, momento. isso aí. Kefir é muito bom, né? Kefir Ó, e kombucha, a muito Fátima legal. Ortiz e a Jana Zanata também pediram até para eu gravar um vídeo para ensinar como sim. é que, né, ou pelo menos para mostrar como é que a gente faz aqui com o kefir em casa. Mas pode ser que a gente faça isso sim, né? E tem Legal. algumas pessoas com dúvida quanto ao kefir, depois eu respondo. Maravilha. Lá no chat. Tá tá ficando bom? uma delícia. O kefir e a kombucha da Érica é realmente muito bom, viu? Confesso a vocês que no início eu não gostava muito da kombucha e com o tempo foi ficando bom e hoje a gente... melhorando, né, meu amor? a gente toma diariamente, é uma delícia. Muito bom, é o nosso momento kombucha. É isso aí. Ó, e a Marta Rufino tá pedindo para você falar um pouquinho sobre amnésia. Bom, a amnésia, Marta, é uma deficiência de memória. Né? A amnésia geralmente é uma patologia. Aí tem múltiplas causas. Né? No dia a dia eu vejo muito no trauma craniano. Então o indivíduo sofre um acidente de carro e ele esquece, aí ele tem amnésia anterógrada ou retrógrada. Ele tem um pedaço entre antes do acidente e depois do acidente que fica uma lacuna. É um distúrbio de memória lacunar, é uma amnésia lacunar, né? Porque naquele momento o cérebro estava completamente desorganizado, o cérebro estava alterado fisiologicamente, às vezes até estruturalmente, então fica aquele pedaço de distúrbio de memória. Então isso é uma amnésia traumática. Bom, tem amnésia, por exemplo, a amnésia global transitória. Então o paciente ele está andando na rua, de repente, ele olha, ele não sabe onde ele está, ele não reconhece mais as pessoas, ele fica repetitivo, aí isso dura algum tempo, geralmente algumas horas, depois ele volta ao normal. Então esse período ele não lembra, ele nunca vai lembrar, ficou um período de amnésia. Aí ele vai para o neurologista vai investigar, porque tem múltiplas causas, pode ser causado por um evento epiléptico, por um evento circulatório, por um evento de estresse intenso. Então aí a gente procura a causa. Mas a amnésia é isso, a amnésia é um distúrbio de memória, por causas diferentes. Existem múltiplas causas para a amnésia. Tá?
Meu amor, tem algumas pessoas aqui falando sobre técnicas, né? O Ivan, que tá assistindo a gente lá nos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos. Que legal, né? Dentista fabuloso, lá dos Estados Unidos. Meu amigo de infância. Pois é, e ele disse, inclusive, que tem um problema de memória que é não lembrar o nome de todos os colegas de infância, né? Ivan, de todos a gente não lembra, mas ó, eu me lembro de você, me lembro do Helenivaldo, que é o famoso Biriba, né? Briba, né, meu amor? Biriba, O Briba. você chama de Biriba. Você lembra? Na nossa turma tinha um Jeremias. Que participa da live com Não, a gente, é outro Jeremias. É outro. Tinha um Jeremias. Quem mais? Tinha a Ivonete, que era da nossa turma, que hoje é minha paciente. Ivan, você se lembra que era numa escola de madeira? E tinha um barranquinho, a gente brigava ali, caía rolando lá embaixo. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum coleguinha. E tinha o Ademir Teodoro, que é meu paciente hoje também. O Valdecir. Eu me lembro de alguns que estudavam, né? Era uma turma naquela escolinha de madeira, quem diria, hein? Agora o Ivan é dentista renomado lá nos Estados Unidos. E a gente estudava numa escola de madeira lá em Inajá. Que a gente evoluiu, hein, Ivan? Pois é. Mas é assim, ó, lembrar dos colegas, às vezes a gente... Na verdade é assim, quando a gente passa por qualquer acontecimento na vida, a gente pode memorizar mais ou menos. Depende do tamanho da emoção que a gente teve no momento em que aconteceu aquele evento. Então, por exemplo, na nossa escola, eu me lembro exatamente do dia em que eu quebrei o braço. Né? A gente era pequenininho, a gente tinha 7 anos, né, Ivan? Bem pequenininho. Mas eu me lembro eu correndo, eu era meio sapequinha. Inclusive a sua mãe, Dona Erenita, de vez em quando me pegava pela orelha. Mas correndo, alguém colocou o pé na frente, eu tropecei, bati e quebrei meu braço. Puxa, eu me lembro dos detalhes, porque aquilo foi uma emoção negativa muito grande para mim. Eu me lembro muito daquele dia, eu me lembro dos detalhes. Por quê? Porque além de ativar o meu lobo temporal, quando tem uma emoção associada, a gente ativa a amígdala cerebral, que é uma estruturinha pequenininha do lobo temporal. Tudo que envolve a amígdala faz com que a gente lembre muito mais. Por isso que nas escolas, os professores que têm mais sucesso na hora de ensinar são aqueles que produzem alguma emoção nos alunos em relação àquele tema. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma aula de libertação dos escravos, da Lei Áurea, quando eu era um adolescente. O professor, ele criou todo um ambiente na sala. Ele colocou músicas da época, né? Não necessariamente da época, mas que remetia a gente a novelas ou filmes relacionados à escravidão. Então aquilo criou um ambiente tão interessante que aquilo me emocionou. E eu me lembro daquela aula até hoje. Por quê? Ele conseguiu, com aquela aula criativa, ativar a minha amígdala, e não só o meu lobo temporal, mas a amígdala cerebral também. Então, às vezes a gente não lembra daquelas coisas lá da infância, porque aquilo não teve tanta importância pra gente, né? Teve uma importância menor, mas a gente sempre lembra de uma coisa ou outra. Sim, ó, e mais práticas interessantes agora da Ione Guidini, que está aqui com a gente. Boa Ione, noite. Abraço. Ela diz que pratica a neuróbica. Ela legal. Faz coisas ao contrário. Sim, coisas, né? Sim, isso é importante. Anda para trás, usa a mão esquerda. Escovar os dentes com a mão esquerda. Isso é interessante porque você estimula outras áreas cerebrais, você consegue fortalecer conexões neuronais que a gente não usa no dia a dia. Isso é interessante, sim. Né? Você vai para o trabalho, não vai sempre pela mesma rua, muda o trajeto, assiste filmes de modalidades que você não tem o hábito de assistir, começa a se interessar por um livro ali sobre um assunto que você não tem muita, muito hábito de ler. Então essas coisas vão atuando, fortalecendo diferentes áreas cerebrais. Isso é muito importante, sim. Legal. Sabe, meu amor, eu acho que em breve nós temos que voltar com esse tema, porque tem muitas perguntas, as pessoas estão participando bastante, colocando situações pessoais, né? E tem dúvidas diante dessas situações. Então eu acho que futuramente a gente pode voltar com esse tema aí, que
que o pessoal vai gostar. Sim, sim, não, distúrbio de memória, porque isso é muito comum, né, gente? A Isa, por exemplo, está perguntando qual a relação entre memória e inteligência. Essa pergunta é muito boa, Isa. Boa. Só você para fazer uma pergunta dessa. Isa, não tem uma correlação direta, tá? Memória é uma das faculdades da inteligência. Porque o que é inteligência, por definição? Inteligência é a capacidade que você tem de usar os seus conhecimentos, recrutar memórias para resolver um determinado problema. Então, para começar, você vê que inteligência não necessariamente está associado ao nível educacional da pessoa. Porque às vezes o indivíduo não foi na escola, mas ele é, por exemplo, um excelente mecânico. Porque ele consegue ir armazenando as coisas que ele aprende e, na hora da resolução do problema, ele consegue recrutar todas aquelas informações e resolver o problema. Isso é inteligência. Memória é um dos domínios da inteligência. É lógico que se a gente tiver uma memória muito boa, né, a gente vai tentar recrutar as informações para resolver um problema, e isso pode facilitar. Lembrando que a memória do ser humano ela tem piorado com o passar dos anos. A evolução tecnológica tem facilitado muito as coisas. E aí a gente vai utilizando menos a memória. Há 10 anos atrás, não, há 20 anos atrás, eu tinha um monte de número de celular na minha cabeça. Hoje, eu só sei o meu número. Por quê? Porque está tudo ali no meu celular. Então, a gente para de usar. Então, a nossa capacidade de memorização ela tem diminuído com o passar do tempo. A gente está usando um software para armazenar. Isso transforma a gente em menos inteligente? Não. A gente vai utilizar o cérebro para outras coisas, a gente vai utilizar essa chance que a tecnologia nos dá para ter acesso a muito mais informações, e isso vai fazer com que a gente resolva mais os problemas. Então a sua pergunta é muito boa, mas a memória é só um dos domínios da inteligência. A inteligência não necessariamente está associada à capacidade de memorização, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas com autismo, por exemplo, que têm uma capacidade de memorização visual, por exemplo, fascinante. Mas essas pessoas não conseguem utilizar essa memória para a resolução dos problemas mais simples. Tá? Então, não há uma correlação. Mas foi interessante sua pergunta, até para a gente colocar essa questão de que com a tecnologia a gente está usando menos e menos a memória. Isso tem vários estudos mostrando isso. O Newton Silva está por aqui mandando um abraço. Meu amigo Dóia, ex-jogador do Santos. Nossa, baita jogador, meu querido amigo. Gente, olha, eu tenho muitos amigos que foram excelentes jogadores, viu? Legal. Dóia, abraço, Dóia. O João Della Rovere, por aqui. Ô, João, também, um abraço. Lá de Matinhos. Está frio aí em Matinhos, João? Deve estar, hein? Deve estar frio aí, né? Sim, vixe, muito. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O pessoal participou muito, muito. Aí tem várias pessoas, ó. O Jefferson Mara também. Sim, o Jefferson e a Mara. Esse casal é maravilhoso também. Fez até um comentário quando você estava falando, né, dos lamentadores, que realmente não é fácil ficar perto de quem reclama. Maria Albertina Della Rovere também. Lá de Matinhos, a esposa do João. Sim. O Adilson Rompinelli de Matinhos também, olha aí, gente. Aqui, né? Legal. O Gerson Rodrigues. Gerson, também. amigo ele querido. Pergunta que você também já respondeu, né? Ele queria saber por que ele não consegue gravar uma leitura, se isso é estresse. Sim, é mais ou menos o que eu falei, mas é uma questão de concentração plena. E o estresse realmente ele pode atrapalhar muito na capacidade de aquisição de conhecimento. Bom, nós já estamos com mais de 1 hora, né? Quase 1h30 de live. Sim, foi muito bom, né, gente? Que legal. Muito, participação expressiva. A gente tem algumas perguntas assim perdidas, porque hoje foi até difícil para eu conseguir acompanhar de tanta participação, interatividade. Que legal isso, muito viu? Bom, gente. Muito legal. Muito bom quando os participantes começam a interagir um com os outros. Sim, isso é
Muito Isso legal. É super divertido, Fantástico. muito legal. Ó, a Isa está dizendo que está 6 graus em Curitiba. Nossa, ui! Bem friozinho, hein? Deixa eu ver aqui, ó. A Marta Rufino, eu vou fazer, acho que é a última pergunta, né, meu amor? Sim. Ela quer saber por que nós esquecemos de fatos. Pergunta boa Esquecemos também. Bom, de fatos. fatos é que aí depende o quanto isso vai marcar na sua vida, né? Por exemplo, ó, o 11 de setembro, a maior parte de vocês vai lembrar o que estava fazendo no dia 11 de setembro, né? No ataque das Torres Gêmeas. Eu me lembro exatamente, eu chegando no consultório e a minha secretária falando, doutor, o mundo está acabando, estão explodindo Nova York e tal. Aquilo ali foi assustador, a gente já foi procurar um aparelho de TV para ver. Então, o fato que é marcante, a gente lembra. O fato que não é tão marcante, a gente pode esquecer. Por isso que quando você está numa conversa de família, aí um irmão seu fala, lembra aquele dia que aconteceu isso e aquilo? Aí você fala, pô, não, eu não me lembro disso. Porque para o seu irmão aquilo foi marcante, para você não. E o contrário é verdadeiro. Você vai lembrar de coisas que o seu irmão não vai lembrar, porque para ele aquilo não teve muita importância. Então, memorizar ou não depende muito do conteúdo emocional do fato. Se ele for algo significativo do ponto de vista emocional, a sua chance de lembrar por décadas e décadas é muito maior. Muito bem. Olha, deixa eu só aproveitar para dar uma boa noite aqui para Marlene Fernandes, que entrou Marlene, e boa participou noite, com a Marlene. gente no meio da live, a Mariane Cristina, o Agnaldo Guerra e a Legal, Fernanda Mariane, Gravena também por Aguinaldo. aqui. Legal, legal. Meu amor, falar mais uma Gente, vez da... aí os da livros, live da quem semana tiver que vem. interesse, tá? Então esses dois aqui, é só entrar em contato lá com a Andréia, no WhatsApp que eu coloquei. Era só esse, agora a gente conseguiu esse aqui também, por R$10, tá? Não são muitos que a gente tem por esse preço, mas quem tiver interesse é só falar para a Andréia que participa da live, e aí ela já sabe que é por R$10, tá certo? Gente, eu acho que é isso. Então, ó, na próxima segunda não percam, tá? Que vai ser talvez a live mais importante que a gente fez até hoje, porque é um assunto extremamente importante e novo, que é a síndrome pós-Covid. Eu tenho estudado bastante sobre isso, a gente tem catalogado dados, já tabulado dados para fazer publicações futuras, e é fundamental as pessoas começarem a entender, né, o risco real do Covid não é pura e simplesmente a infecção aguda, mas nós temos com muita frequência pacientes que estão desenvolvendo a síndrome pós-Covid, que no meio científico tem sido chamado de Covid longa, porque são complicações que persistem depois do término da fase aguda. Tá? Então nós vamos conversar sobre isso, falar um pouquinho de Covid. Então não percam na próxima segunda complicações neurológicas da Covid-19. Tá? Agradeço a todos, foi maravilhoso, participação muito expressiva nessa noite tão fria, né? Valeu, pessoal, meu mordar seu tchau. Isso aí, muito obrigada pela participação. Aqueceu a gente. Aqueceu mesmo. Nessa noite aí. gelada. Legal. Boa semana a todos, viu? Isso aí, Miltinho, seu boa noite. Boa noite. Miltinho hoje falando mais, né, mais extrovertido. Ele falou boa noite e deu até uma risadinha ali agora. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo e até a próxima segunda.